Oi gente, tudo bom? Então faz um tempinho que eu não faço vídeo aqui pra Sexta Geek do canal. Acho que teve uma sexta que não teve vídeo e na outra foi um vídeo de desabafo, na verdade. Então estou feliz de gravar aqui de novo pra vocês. E pra quem quer saber, o batom que eu tô usando é esse daqui da MAC com a coleção Brook Candy. Chama Witching Hour. É um mate e eu tô adorando. Esse batom é sensacional. Muito, muito bom. E parece um batom que a gente usaria quando a gente era criança, assim, tipo, numa festa de Halloween pra ir fantasiada de bruxa, sabe? Eu achei que combinou super com a minha sombra roxa. Ficou meio que uma maquiagem de bruxinha de quando a gente era criança, mais bonitinha. E eu gostei muito, eu tô muito feliz. Continuando a série de vídeos que eu tava fazendo, que eu interrompi por causa do Natal, Ano Novo, crise de fim de semestre, eu venho fazer pra vocês as minhas impressões do Primo Basílio, que é o último livro que eu li quando eu tava viajando pra Punta Cana na minha lua de mel lá em novembro. Pra quem tava acompanhando aqui o canal e vendo que eu tava fazendo essas resenhas, entre aspas, deve ter percebido que eu pulei um livro que é A Longa e Sombria Hora do Chá da Alma, do Douglas Adams. O que acontece? Eu também tô fazendo um projeto de 12 livros pra ler em 2017, um livro por mês, e o livro desse mês é O Salmão da Dúvida, que é o último livro do Douglas Adams, que foi publicado, inclusive, depois da morte dele, que é uma coletânea de cartas e tudo mais, enfim. E vai ter vídeo desse livro no começo de fevereiro. O vídeo da primeira sexta-feira de todo mês de 2017 vai ser as minhas impressões do livro que eu me propus a ler no mês anterior. E como o primeiro vídeo de fevereiro, na sexta-feira de fevereiro, vai ser a resenha do Salmão da Dúvida, eu vou fazer um vídeo em conjunto já com A Longa e Sombria Hora do Chá da Alma, e fica tudo num vídeo só. Primo Basílio eu nunca tinha lido, eu nem sabia muito bem do que era a história, assim, não caiu no vestibular pra mim nenhum ano que eu prestei. Graças a Deus, os 2 anos que eu prestei vestibular não teve mudança da lista de leitura pra FUVEST, então tinha Dom Casmurro, tinha vários livros, mas não tinha Primo Basílio. E eu tinha ouvido falar muito bem, mas esses livros todos que meio que caem no vestibular me davam um pouco de receio. Porque na época eu achava todos muito chatos, sabe? E aí depois que passou o vestibular, alguns anos depois que eu comecei a conseguir apreciar esses livros, eu acho meio mancada esses livros que eles cobram no vestibular, porque eu acho que de um modo geral a gente é muito novo pra conseguir apreciar esse tipo de literatura quando a gente tá prestando vestibular, sabe? E Dom Casmurro mesmo, eu comecei a ler pro vestibular, parei na metade, odiei, acabei lendo um resumo. Foi Dom Casmurro que caiu no meu vestibular na prova escrita de português e eu consegui responder tudo só pelos resumos que eu tinha lido, não me fez falta, sabe? E aí, alguns anos depois, eu peguei pra ler de novo, porque eu queria. E eu adorei Dom Casmurro, é um livro sensacional. Depois disso eu comecei a ler outros livros do Machado de Assis e eu gostei muito, sabe? Daí eu entrei nessa onda de ir atrás desses livros que era pra eu ler na época do vestibular e não li, e não gostei. E aí acabei caindo em Primo Basílio. Essa edição que eu tenho é muito bonitinha, eu comprei numa feira do livro aqui em São Paulo. Eu tenho nessa mesma edição o Madame Bovary, que é um dos livros que eu quero ler esse ano. E o Primo Basílio, ele é um livro sensacional. E, gente, tem spoiler nesse vídeo, tá? Então, se você nunca leu, não sabe a história, fique avisado. Porque ele é um livro que ele segue todo o padrão do romantismo, assim, sabe? É a menina que tá lá apaixonada, e aí ela tá apaixonada pelo marido dela, e aí já começa, eu percebo meio que uma sátira já quando você vê que a mesma paixão que ela tem pelo marido, ela tem pelo primo dela quando aparece, sabe? E daí quando o primo vai embora e tem o marido, é a paixão que ela tem pelo marido. Então parece que é uma paixão desenfreada que ela tem por qualquer pessoa que estiver na frente dela, mas tudo bem. É a menina romântica, ela desmaia e passa mal quando as coisas não dão como ela quer, sabe? E a menina perfeitinha nos olhos dos outros, e ela é muito chata, sabe? E aí tá tudo seguindo o padrão romantismo, tipo, ela morre de amor no final, sabe? E aí, de repente, no último capítulo que eu consigo imaginar o Essa de Queiroz olhando e pensando, eu coloco ou não coloco, sabe? Ou o editor dele falando, será que a gente põe isso ou não? Quando o primo dela fica sabendo que ela morre, a reação dele devia ter trazido a amante que eu tenho lá no outro país que eu tava, sabe? Tipo, é sensacional esse livro. Esse último capítulo quebra tudo. Ao longo de todo o livro tem indícios de que isso vai sendo quebrado. A gente tem muito personagem que já é meio caricato, que você olha de uma forma meio, cara, que pessoa trouxa, sabe? E então não é assim que de repente o livro quebra, tipo, você não esperava isso. A gente meio que já esperava. Pelo jeito que pequenas coisas vão sendo colocadas na história, indicando a hipocrisia daquilo tudo. Inclusive pelo personagem do cara
Eu li esse livro em novembro, então eu já não lembro o nome de ninguém, eu sou péssima com nome. Mas o personagem que é o cara nacionalista, que adora Portugal, e Lisboa é a melhor cidade de todas, e ele é o solteirão, que foi sempre solteirão, e ele se dedica ao trabalho e à cidade e tudo mais, e no final ele tem lá a mulher com quem ele nem é casado, mas vive junto, em pecado, entre aspas, que os amigos dele meio que percebem que mora junto com ele, deita na cama dele e tudo mais, porque eles veem que ele tem 2 travesseiros e coisas do tipo, sabe? Então, você vê que tudo isso foi sendo construído desde o começo, não foi sem querer, a história foi toda feita pra seguir por esse caminho. Mas foi tudo meio que nos detalhes, e daí no último capítulo, que as últimas palavras do livro são: que ferro, podias ter trazido a Alfonsine, e foram tomar sherries à taverna inglesa, sabe? Tipo, a reação dele pra ela ter morrido é essa, entendeu? Porra, você devia ter trazido a tua outra amante, cara. É sensacional, eu gostei muito desse livro, ele quebrou com todas as expectativas. Eu acho o romantismo uma época muito interessante, é legal de ler e tudo mais, mas a minha parte favorita é quando tá indo pro realismo. Eu gosto muito do realismo, mas essa transição em que ainda são românticos que já estão dando uma zoada no romantismo e com um pezinho no realismo, eu acho muito engraçado, muito sensacional. Eu gosto muito, acho que por isso eu gosto tanto de Machado de Assis. E o Eça de Queiroz me surpreendeu nesse livro. Tipo, é bizarro falar que eu tô sendo surpreendida por um livro de quando? 1800 alguma coisa? Sei lá, mas enfim. Me surpreendeu, vou fazer o quê? Eu não sabia. 1800 alguma coisa, porque o Eça de Queiroz nasceu em 1845 e morreu em 1900. Eu devo soar muito besta e trouxa e não literada e de desconhecer todas as coisas de literatura, e é verdade, eu desconheço mesmo. Eu fui uma péssima aluna de literatura durante o colegial, eu acho que eles estimulam a gente do jeito totalmente errado pra ler. Eu lia muito, muito mais até eu chegar no colegial, quando começaram a me empurrar o que eu tinha que ler, eu meio que parei de ler todas as coisas, menos Harry Potter. E aí eu fui perdendo o gosto pela leitura por causa disso, e até agora eu tô tentando recuperar esse gosto que eu tinha, e esse projetinho de 12 livros pra 2017 tá sendo muito legal e tá dando muito certo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim, não deixem de se inscrever no canal pra mais vídeos, não deixem de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, tá tudo ali embaixo. E esse domingo vai ter uma live aqui no canal, vai ser domingo dia 29 de janeiro, às 5 da tarde. E eu vou ficar ao vivo, vou deixar o chat aberto pra responder tudo que vocês quiserem saber de medicina, de coisas geeks, de maquiagem, da minha vida, do que vocês quiserem, dos meus gatos e tudo mais. Então não deixem de comparecer que vai ser muito divertido. E é isso, tchauzinho e até a próxima!